Ok, a questão 13 tem 6 lacunas, aí a gente pensa, oh meu Deus, que complicado, vou usar muito meu cérebro, mas na verdade não. Olha só, vamos ler rapidão. Tanana, Brazil is tanana, most industrial country in tanana, South America, while United States holds same position in North America. Tem alguns, digamos, grupos de palavras que a gente encontra aqui semelhantes. Por exemplo, a gente tem Brazil e United States, que são nomes de países. E o que a gente aprendeu sobre artigos e nomes de países? Vamos lá, vamos lembrar. A gente aprendeu que com nome de país, se o nome for, vou dizer, simples, por exemplo, Londres, Brasil, Guatemala, se for simples, a gente não usa artigo nenhum. Agora, se for composto, tipo Reino Unido, Estados Unidos, aí a gente usa artigo. Então, a gente já viu que a gente tem Brazil, que é um nome simples, e United States, que é um nome composto. Então, você já pode deduzir aí o que vai acontecer. O que mais que a gente tem de grupo de palavra em comum? A gente tem South America e North America, que são continentes. Ok, continente americano, sul e norte. Com continente, a gente não usa artigo nenhum. Ah, Ana, mesmo que esteja especificado norte, sul, leste, oeste, o que for, mesmo assim, artigo nenhum. Então, você já sabe também aí como você vai completar algumas coisas. E por último, se você olhar a segunda lacuna, a gente tem o Most Industrial Country, que é aquela questão do the most, grau superlativo, ou mais, o país mais industrial. Então, você sabe que você vai ter que preencher aí com the. Então, vamos... Agora que a gente já viu tudo isso, a gente vai aos poucos aqui, olhando um por um rapidão. Então, ainda na questão 13, vamos olhar para a lacuna 1, que a gente tem Brasil. E Brasil é o nome de um país simples, então a gente não vai colocar artigo nenhum. Para a lacuna 1, então, nada. Aí você fala, mas Ana, em português eu falo o Brasil. Certo, mas nem tudo que acontece na nossa língua vai ser automaticamente transferível para uma outra língua, é um outro sistema. Então, assim, em inglês é Brazil, não é the Brazil, nem a Brazil, é Brasil. Por mais estranho que isso pareça pra gente. Então, nenhum artigo aqui. Lacuna 2, a gente tem a questão do most, de novo, que já falamos. Então, por ser esse grau superlativo, a gente tem que colocar the para continuar. Most industrial. E continua. Então, já sabemos a lacuna 2. E a 3? Brazil is the most industrial country in South America. South America, continente. Aprendemos que continente não vai artigo nenhum. Então, é só South America. Não é the South America, mas sem artigo nenhum. Depois, para a lacuna 4. A gente tem while United States. Ok, United States é o nome de um país. Sim, mas é um nome composto. Aí sim a gente pode usar artigo. Então, nesse caso, a gente vai dizer the United States. A gente tem que usar o artigo aqui porque é um nome composto. Ó, vou pular rapidão a lacuna 5 e ir para 6, porque a lacuna 5 vai ser uma questão de contexto. A lacuna 6 a gente tem North America, continente, portanto, a gente não usa artigo nenhum. Então, até aqui a gente tem Brazil is the most industrial country in South America, while the United States holds same position in North America. Qual que é o sentido que a gente está dizendo aqui? O Brasil é o país mais industrial da América do Sul,
Enquanto isso, os Estados Unidos têm a mesma posição na América do Norte, ou seja, os Estados Unidos é o país mais industrial da América do Norte, o Brasil o país mais industrial da América do Sul. Então, quando a gente diz same position, eu estou falando de uma posição específica. Os Estados Unidos têm a mesma posição que o Brasil. Ou seja, a gente vai ter que completar com the e não com a, and. Não dá para dizer a same position, uma mesma posição. Aqui a coisa é específica. Então, por contexto, a gente vê que a gente preenche com the. Então, o nosso resultado final ficou assim. Nada, the, nada, duas vezes, the e nada. Ou seja, alternativa C, tá bom?